O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Protestos no Chile somam 15 mortos e Piñera se desculpa pela crise. 15 são os números oficiais, né? Não, mesmo os números oficiais já subiram, que é o dia dessa manchete. Tá? Então aí já fica o aviso para o nosso ouvinte. Tá? Como o assunto é bastante complexo, a gente separou aqui mais ou menos em 3 frentes. Mesmo assim, né? São notícias, é uma crise em andamento, então a gente sempre faz esse disclaimer, né, de que podem sair novas notícias daqui a pouco, podem ter mudanças, enfim. Inclusive a gente está gravando esse bloco às 19h24, horário aqui de São Paulo, mas estava marcada uma manifestação hoje em Santiago, na Praça Itália, às 17 horas, se eu não me engano é uma hora a diferença do fuso, né? Para uma nova Constituição. Então, Constituição? Sim. Constituição do país. É uma reforma política. E justamente estão chamando para ser a maior manifestação da história do país. Lembrando que, aproveitando, passado o BAC, tem a discussão no Chile, porque a Constituição chilena é uma herança do tempo Pinochet. Né, ainda. Esse legado do período ditatorial. Né? Na época, ela foi aprovada via um referendo, por isso que algumas pessoas alegam que ela ainda assim seria uma Constituição democrática, porém, né, não dá para exatamente confiar nos números de um referendo durante a ditadura Pinochet. Mas, enfim, vamos lá. Vamos aqui começar. Aqui a gente vai falar da parte, digamos assim, a origem da crise, a parte mais política. Depois a gente vai falar da questão da violência. E na terceira parte, a gente vai falar dos últimos eventos da tentativa de solução da crise. Tá? E só uma notícia de hoje também, Felipe, teve uma tentativa de invasão do Congresso em Valparaíso. Porque o Congresso Nacional fica em Valparaíso. Só esclarecendo para o nosso ouvinte para não confundir. E foi também uma mudança do Pinochet, que era natural da capital da 5ª região, no caso. Isso. Então, vamos lá. Né? Tudo começou como acontece por conta do Xadrez Herbal. As coisas começam na sexta-feira. Né? A gente faz o programa, começa a dar algum problema. Tá? É sempre assim. Tá? Foi assim com a Turquia, foi assim com a Armênia, agora foi assim com o Chile, deve ter outros exemplos. Equador, recente? Isso, Equador, muito bem lembrado. É sempre assim, a gente acaba a gravação, o pessoal decide zoar. Começa a pipocar no Twitter, isso, eu tô aqui editando, daí vem uma chuva de notificação. Pô, dá tempo de entrar no programa de hoje, tipo, eu tô lá pensando em, sei lá, nossa, quero tomar banho, tá? Pô, dá tempo de... Então assim, a gente não tá reclamando dos nossos ouvintes, a gente tá reclamando do universo. Do mundo. Tá? Só pra deixar claro. Porque é pra isso que serve o Xadrez Verbal. Então, vamos lá. Semana passada, o governo chileno, tá, anunciou o aumento da tarifa do metrô. Que, na verdade, era um aumento da tarifa do metrô no horário de pico. Tá? No metrô de Santiago, você tem a tarifa do horário mais vazio e a tarifa do horário de pico. Tá? Aí, começou uma manifestação na sexta-feira contra esse aumento da tarifa. 30 pesos. Isso. Que dá cerca de 8 centavos de dólar. Que então vai dar... uns 32 centavos de real. Né? Ou seja, não é por 20 centavos, é por 33 centavos, 32 centavos. Depende da cotação do dia. E aí, nós tivemos esse protesto na sexta-feira, que acabou crescendo, se tornando um protesto que incendiou, depredou
várias estações de metrô. Uma delas foi atacada com coquetéis Molotov. Segundo o governo, 41 estações de metrô foram vandalizadas. E o mais chocante, até foram as imagens que rodaram no Twitter e tal, tacaram fogo no prédio da Companhia de Eletricidade Enel. É a sigla para a Empresa Nacional de Eletricidade. A empresa que é proprietária dela é a Enel Américas, que opera na Argentina, Brasil, Colômbia e Peru, que, por sua vez, é controlada por uma empresa italiana também chamada Enel. E que aqui em São Paulo, por exemplo, a antiga Eletropaulo está sob comando dessa mesma empresa. É que no caso chileno, a sigla acabou coincidindo, né? De energia, Empresa Nacional de Eletricidade, Enel, e a Enel Itália, que deve ser, sei lá, Empresa Nacional de Eletricidade também, é tudo idioma latino, e aí manteve o nome. A única diferentona é a Emelec. Que é do Equador. Do Equador, que tem o clube de futebol. E no caso do Brasil, que você tinha, né, como se disse, Eletropaulo, Eletrominas, Eletro não sei Light. Só no Rio que era Light, porque era empresa britânica. Minha mãe, né, que foi criada entre Rio e São Paulo, né, falava que quando eu deixava a luz acesa, falava, você pensa o quê? Que eu sou dona da Light? Aí, na sexta-feira, tá? Então tivemos esse protesto, e na sexta-feira nós tivemos 308 pessoas detidas, tá? Como eu disse, a parte da violência, da repressão, a gente vai falar daqui a pouco. Aí no sábado, o Pinheira anunciou um estado de emergência e nomeou um general chamado Javier Iturriaga del Campo como chefe de defesa nacional. O Pinheira falou assim: nós estamos assumindo o controle, acionando nossas forças para evitar atos de vandalismo. Só que foi na sexta-noite que já começou a crise política, porque assim, o aumento da tarifa de combustível de transporte público, que é um tema sempre recorrente aqui no programa, como vocês sabem, tá? Não é só no Brasil, não é só no Chile, né? Ele costuma ser o estopim. E na sexta-noite, uma coisa que pegou muito mal, meu caro Matias. E só fazendo complemento, Felipe, é o estopim porque é o que afeta diretamente, né? Isso, o cotidiano das pessoas. Porque geralmente a pessoa pega o transporte público todos os dias para ir para o trabalho ou mesmo nos momentos de lazer. Então é diferente, por exemplo, do aumento da luz, que a conta só vai chegar uma vez por mês, ou o aumento do gás, que vai ter que trocar o botijão, por exemplo. Então, tem esse componente psicológico de ser o transporte, ou a gasolina, enfim, porque é uma coisa que afeta todos os dias. Isso. E aí, meu caro Matias, na sexta-noite, uma coisa que acabou contribuindo para esses protestos foi o fato de que, enquanto estava rolando protesto, enquanto estava rolando estação de metrô incendiada e tudo mais, postaram um vídeo nas internets do Pinheira na pizzaria, como se não tivesse acontecendo nada. Era aniversário do neto, né? Mas é o meme do Roberto Dinamite, né? O país nessa situação, o cara jantando. Isso. E assim, é o que você falou. E essa é uma discussão também muito frequente. Tipo, uma sexta-feira à noite, um cara não pode ir na pizzaria celebrar o aniversário do neto? Por outro lado, ele é o presidente do país, ele devia estar dando atenção para os protestos ou não? Mas para isso existem os ministros, enfim. Mas de qualquer jeito, contribuiu, né, por rodou na internet, como você disse, virou quase um meme, para incentivar, né, para os protestos ganharem corpo, digamos assim. E aí, no final de semana, nós tivemos, né, como a gente disse, o toque de recolher e a emergência nacional, desculpem, no final de semana foi emergência nacional ainda. E aí... Mas já vinham uns boatos, né, até desmentidos pelo Exército do toque de queda, né, que seria o toque de recolher. Que depois veio a ser implementado. Só que aí, no sábado, o Pinheira anunciou que o aumento da tarifa do metrô estaria suspenso,
Tá? Os argumentos para o aumento da tarifa seriam o aumento do preço do dólar e do preço do petróleo. Tá? A economia, aí vem uma lembrança que a gente fez recentemente sobre o Equador. A economia chilena, não tanto quanto do Equador, mas a economia chilena ela é bastante dolarizada, né? Até por ser um país muito exportador também. Faz parte da OCDE. Então, a economia chilena, ela muitas vezes acaba ficando, não vou dizer vulnerável, porque, como eu disse, não é uma dolarização que nem a Argentina chegou a fazer, mas ela toda a economia é influenciada pelo preço do dólar, umas mais, outras menos. No caso do Chile, tá pro lado que é mais influenciado. Só que, aí, o que aconteceu? Foi uma soma, né, de 3 coisas, digamos assim. Tá? No sábado, mesmo com o anúncio da suspensão do aumento do metrô. A primeira, e aí é um fenômeno que também ocorre em muitos lugares do mundo, ocorreu no Brasil, e como eu disse, vai ser inclusive tema de uma discussão específica dentro desse bloco. A violência nas manifestações acabou gerando uma grande comoção, seja por conta de violência, como a gente falou, de estação de metrô incendiada, o prédio incendiado, repressão policial, pessoas detidas, pessoas agredidas, e foi no sábado que vieram as primeiras notícias de mortos nos protestos. E, aliás, eu gostaria de agradecer aos ouvintes Bruno Nunes e Diego Espinosa, que, como o próprio nome indica, são de famílias chilenas, que foram atualizando para nós cada acontecimento por todas as regiões do país, né? A nossa ouvinte Paloma, que é formada na UFMG, ela também nos mandou algumas informações aqui que contribuíram. Voltando aqui, no sábado, a comoção em torno dos confrontos, né, das manifestações, das depredações, e a primeira notícia de mortes no sábado acabou incentivando ainda mais, né, as manifestações, acabou fazendo com que elas ganhassem mais corpo ainda. Segundo aspecto que fez as manifestações ganharem corpo é que, como a gente falou, as manifestações elas tiveram na tarifa do metrô um estopim. Mas você tem outros elementos. E aqui é importante a gente deixar claro. E, inclusive, até criou-se, né, o slogan que lembra um pouco, né, a situação de junho de 2013 no Brasil, né, esse pensamento que não é por 30 pesos, foram 30 anos. Justamente o período pós-Pinochet. A redemocratização, mas esse legado pinochetista. Isso. E aí, essa é uma coisa importante que você colocou, meu caro Matias, porque o Chile, ele acaba sendo... ele é quase, na discussão política brasileira, ele é quase como uma Cuba, né? Porque assim, as pessoas à direita falam do Chile, né? O Paulo Guedes disse que o Chile era a Suíça, por exemplo. Né? Eu tenho até aqui uma citação do Paulo Guedes sobre o Chile, falando, né, que o país cresceu 5,5%, 6% ao ano, 30 anos seguidos. Virou a Suíça na América Latina. A renda per capita é quase o dobro do Brasil. 26, 27 mil dólares hoje. O Brasil está com 15, 16 mil. E ainda ele afirmou, né, que as aposentadorias são consideradas insuficientes porque a renda per capita subiu muito, assim, como se fosse a culpa do crescimento da economia. A aposentadoria ficou insuficiente, já que 79% das pensões pagas entre 2007 e 2014 eram inferiores a um salário mínimo. Mas aí justamente que reside talvez o principal problema, porque tirando o Brasil, evidentemente, na América do Sul, o Chile é o país com a pior distribuição de renda da região. E aí, mas talvez um problema
maior do que a questão da distribuição, meu caro Matias, porque é aquela coisa, você pode ter países muito igualitários, mas que são igualitários na pobreza. Sim. Né? É que o custo de vida chileno é muito alto, por conta dessa questão do dólar e tudo mais. Então, assim, então, especialmente nos grandes centros urbanos. Por isso que as manifestações são especialmente em Santiago. Por exemplo, Santiago, ao mesmo tempo que é a capital do Chile, é o local do Chile onde você tem mais pessoas na pobreza. Sim, 1/3 da população vive lá. Diversas comunas são bastante pobres, né? Comunas que seriam como se fossem os bairros. Os bairros, né? Para não levar para uma outra interpretação. Para achar que é a comuna de Paris. Não, que em Santiago a cidade é dividida por comunas. E justamente para quem não sai do eixo turístico ali, entre Providência, Beja Vista, Las Condes, você vai para La Cisterna, para Puente Alto, para La Renca, você vê uma situação muito similar às periferias no Brasil. Então, assim, usando aquela metáfora, né, o Chile ele acaba muitas vezes sendo tratado como uma Cuba, né? As pessoas mais à direita têm quase uma idealização do Chile e, indiretamente, uma defesa velada do governo Pinochet, às vezes, em muitos casos, né? Aconteceu, antes que diga que eu estou usando aqui um espantalho ou que eu estou generalizando, vamos lembrar que senhores Onyx Lorenzoni, Luciano Hang, todos eles falaram muito bem do Pinochet recentemente quando o Bolsonaro foi para o Chile. E no Uruguai, que vai às urnas nesse final de semana, estão batendo bastante no candidato do Partido Colorado, Ernesto Talvi, que no começo do ano disse que o nosso sonho é ser a Nova Zelândia, mas esse caminho passa pelo Pacífico, pelo Chile. Temos que aprender com quem teve êxito e o Chile está na ponta de lança aqui na região, né? E ele já veio dizer que não foi bem isso que eu quis dizer, o Chile nunca foi o modelo que a gente estava buscando. E só para não sair do Uruguai também, em relação ao Chile, a Fundação Mário Benedetti, que é um dos maiores escritores do século passado no Paísito, escreveu um comunicado contra o Sebastián Pinheira, que usou uma citação do Benedetti, dizendo que a Fundação, como herdeira legal dos direitos do autor e da imagem, rechaça o uso descontextualizado de uma frase do autor por parte do presidente do Chile em momentos que a ação do seu governo é uma antípoda do que foi o pensamento do nosso escritor. E aí entra, né? Muitas vezes as pessoas também à esquerda usam o Chile como o exemplo de como as medidas liberais são sempre nocivas, digamos assim. Quando, na verdade, a gente... E aqui tem uma coisa que a gente bateu aqui na tecla várias vezes, que é o Chile, o que diferencia o Chile dos outros países da região é que no Chile a gente consegue citar 2 golpes de Estado na história deles. O Chile tem uma história estável muito maior do que a dos outros países da vizinhança. Tá? A gente tem lá 29, crise 29 e Pinochet 73. Tá? O Chile tem uma trajetória política muito mais estável, muito mais inclusiva. O voto universal no Chile foi um dos primeiros países da região. Então, assim... Temos fronteiras sobre o país. Sobre a história do Chile. E aí, uma das poucas coisas que presta que eu fiz na vida, meu caro Matias, está como tweet fixado lá no perfil do Twitter do Xadrez Herbal, para quem quiser ler. Para não deixar engano, né? Isso, é um texto chamado Brasileiros e o Mito do Pinochet. Tá? Se você, por algum segundo, tem alguma admiração pelo Pinochet ou compra essa balela do legado Pinochet, lê esse texto, por favor. Porque, por exemplo, vão falar, mas o Pinochet na questão econômica, o crescimento do Chile é por conta do legado econômico do Pinochet. Não, o legado econômico do Pinochet resultou na maior crise da história do Chile, que foi em 1980, tá? O Chile, no governo Pinochet, ele cresceu menos do que a média mundial. Na verdade, nos últimos 50 anos, o período Pinochet é o período que o Chile tem o menor desempenho econômico, tá? Desculpa, Matias. O que faz a estabilização chilena, o segredo desse crescimento chileno pós-Pinochet não é a receita liberal do Pinochet. Por quê? Porque a receita liberal do Pinochet ela foi extremada, justamente, porque ela não tinha obrigatoriedade de pagar satisfação à população.
o sistema, digamos assim, da economia liberal chilena, primeiro, antecede o Pinochet, que vem com o Jorge Alessandri e o chamado El Ladrillo, o tijolo, que era a sua política econômica, e esse El Ladrillo é a cartilha do liberalismo chileno. E segundo, no período da redemocratização, aí sim nós temos uma maior redistribuição da riqueza, aí sim nós temos um período de estabilização em que você tem a construção de uma sociedade que aí sim ela vai crescer mais, aí sim ela vai subsidiar esse crescimento. Vou repetir, 82, a economia do Chile caiu 15%. E não dá para dizer que 82 era herança maldita do Allende, do comunismo. Já tinha 10 anos de Pinochet quase. Sim. E em 88, quando o governo Pinochet acaba, 48% da população chilena vive na pobreza. E falando justamente disso, né, e contradizendo o presidente Jair Bolsonaro, que direto do Japão disse que os protestos estão acontecendo no Chile porque a ditadura acabou, um dos maiores protestos durante o regime Pinochet foi na visita episcopal do Papa João Paulo II em 1987, sim, que a chinela cantou durante dias. Sim. Uhum. Chinela, chileno... Né? E aí, aproveitando... Até esses protestos de agora, muita gente falando, os protestos só estão acontecendo no Chile porque é um governo de direita. Aí eu vou aproveitar outra coisa também. Teve gente compartilhando, foi até um cartaz feito lá no Chile, mas pra mim isso é um absurdo, comparando Piñera com o Pinochet. Isso também não isso também não pode ser aceitável. Porque assim, o Piñera, pra começar, ao contrário do Pinochet, ele foi eleito. Tá? E segundo, você pode até odiar o Piñera e tudo mais, só que quando o general fez apologia ao Pinochet, ele mandou pra cana. Ele demitiu. Quando lá o secretário de cultura relativizou a ditadura, ele demitiu o cara. Então não dá pra comparar o Piñera com o Pinochet também. Tá? Assim, apesar do irmão dele... o irmão dele fez parte do governo. Mas assim, o Pinochet é um fenômeno muito próprio e muito... usem aqui o adjetivo, né, que preferirem, porque eu não vou usar aqui os palavrões. Assim, no contexto atual, irreproduzível. Sim, irreproduzível. Então, assim... e aí a gente já vai chegar na tentativa de solução da crise, coisas que o Pinochet jamais faria. Mas, e aí, voltando aqui... E não é uma defesa ao Piñera. Não. Justamente bater no Pinochet. É colocar as coisas muito claras. Você pode bater no Piñera o quanto você quiser, pode criticar Bachelet, pode criticar quem você quiser. Mas não dá pra comparar com o fenômeno nefasto que foi a ditadura Pinochet. E que não foi... um bom legado econômico, ao contrário do que muita gente tenta vender. Porque o legado que muita gente considera bom do Pinochet, que seria esse liberalismo, como eu disse, antecede ele, e a versão Pinochet disso foi uma versão extremada, sem nenhuma satisfação popular, que levou à maior crise da história do Chile, quando o PIB encolheu 15% de uma vez só. Tá? Em um ano só. 82. Então... e aí o que eu ia mencionar antes, meu caro Matias, é que o maior protesto da democratização chilena, pós-democratização chilena, antes desses atuais, foi a Revolução dos Pinguins, contra o governo Bachelet. Sim, em 2006. Governo de esquerda, parte do Foro de São Paulo. E que foi uma revolta, como o próprio nome indica, né, dos secundaristas, e que depois voltou, né, justamente com essa geração, em 2011, no protesto pela universalização do ensino superior público e gratuito. E ainda nessa recapitulação, também não custa lembrar que boa parte das divisas e dos investimentos públicos chilenos são feitos a partir do Fundo de Estabilização, que é derivado dos royalties do cobre, que foram nacionalizados pré-Pinochet e que ele nunca mexeu nisso. A gente também sempre bate nessa tecla. Porque o que é discurso e o que é realidade? Porque o discurso era do liberalismo, a realidade era manter o cobre estatizado e 10% dos royalties irem para as Forças Armadas, por isso que elas são muito bem equipadas. E justamente foi a estatização do cobre que foi um dos catalisadores do golpe contra o Allende. Aí, feita toda essa recapitulação, né, de coisas que a gente já mencionou antes, questões históricas, mas que são importantes colocar na discussão presente, a questão do custo de vida, muito alto. Aí, junto com isso, né, como a gente falou, a repressão e os confrontos geraram uma grande comoção popular. E, terceiro,
Um fenômeno que aí gerou também muitas acusações e tudo mais é que no Chile, justamente por conta desse histórico de manifestações estudantis, especialmente, desde antes do Pinochet, período Pinochet, pós-Pinochet, você tem movimentos muito bem organizados. Então, enquanto, por exemplo, o próprio presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, disse que o que estava ocorrendo no Chile eram ataques terroristas. Né? Por quê? Porque você tem grupos, no caso, grupos de esquerda, organizados no Chile por conta dessa tradição de protestos estudantis. E grupos que têm uma capilaridade grande pelo país. Então essa organização contribuiu para o tamanho dos protestos. Ao mesmo tempo, contribuiu para uma escalada, né, dos confrontos, que aí ficou uma coisa retroalimentando a outra, com gente dizendo que eram grupos radicais, com gente dizendo que eram grupos anarquistas que queriam, sei lá, tomar o poder, alguma coisa assim, e aí essa denúncia, né, de uma eventual guerra interna que o Pinheira fez, que a gente vai citar. No final de semana foi declarado o toque de recolher, que você... Lembrando que desde a Guerra do Pacífico o Chile não entrou em nenhum conflito armado desde então. Só quando declarou guerra pro Japão, só para cumprir tabela na Segunda Guerra Mundial. Nem contra a Alemanha declararam. Inclusive eu vi uma citação muito boa que falou que as Forças Armadas do Chile, desde 1879, a única guerra que eles combatem é contra chilenos desarmados. Não, mentira. O Chile é um grande participante de operações de paz da ONU também, sendo justo. Não, sim. Mas, mas aí no domingo o aeroporto cancelou 95 voos, tá? O aeroporto internacional de Santiago. Muitos brasileiros, inclusive, postaram lá que não tinha informações, estava tudo muito confuso, não tinha disponibilidade de água, inclusive. Nisso, também no domingo, nós tivemos uma onda de saques pelo Chile, tá? Saqueando supermercados, lojas, todas as lojas, inclusive, estavam fechadas. Porque criou-se uma zona liberada, né? Os carabineiros saíram das ruas. Existem muitos relatos nesse sentido. Depois, no início da semana, né? Na segunda-feira, também tivemos manifestações, tá? Também lideradas pelos estudantes. Aí na terça-feira a gente teve um outro, mais uma gasolina na fogueira, digamos assim, que foi um áudio da primeira-dama do Chile, a Cecília Morel, um áudio de 51 segundos de Zap Zap, que foi publicado pelo jornal La Tercera. Tá? Você citou La Tercera, só lembrando que incendiaram a sede do Mercúrio em Valparaíso também. Que é um dos maiores jornais. O maior jornal do Chile. Eu não sei agora em termos de circulação, mas justamente no período ditatorial era o mais chapa branca. E aí, esse áudio... Por isso o simbolismo. Né? Esse áudio, ela está conversando com uma amiga, e ela diz que estamos sobrepassados, vamos ter que diminuir nossos privilégios, compartilhar mais, precisamos manter a cabeça fria. E aí, ela diz que o Chile parece que está sendo... parece que está presente uma invasão estrangeira, e ela chama os manifestantes de alienígenas, tá? E aí... E aí tem um recorte étnico importante de ser frisado, por conta de toda a questão xenofóbica do Chile, mas também dos Mapuches, né? Isso. Que são as comunidades indígenas tradicionais chilenas. Isso, e que ainda tem um ressentimento muito grande por conta do assassinato do Camilo Catrillanca ano passado. Que a gente comentou bastante aqui no programa. O Chile é um dos países que a gente mais comenta aqui no programa. E aí já começaram os memes e cartazes comparando ela com a Maria Antonieta. Né? Porque ela dizendo que vamos ter que compartilhar privilégios e os manifestantes são alienígenas, né? Também tivemos durante a semana diversas manifestações do mundo do futebol,
Tá? E bastante divisivas, né? Lembrando que a própria seleção chilena vive um momento conturbado, né? Tem um racha no elenco. Mas daí o que é curioso... Mas por motivos não políticos, Não né? políticos, mas o que é curioso é que, assim, o Cláudio Bravo e o Gary Medel, que justamente representam lados opostos nesse cisma na Roja, estão do mesmo lado na questão política. Isso. E o Alex Sanches e o Marcelo Dias, que também, cada um é de um grupo... Eles estão do outro lado, né? O Gary Medel e o Cláudio Bravo estão do lado dos manifestantes, enquanto que o Alex Sanches e o Marcelo Dias acreditam que está havendo excessos, né, nas manifestações. E até circulou uma fake news do Valdívia, né? De qual ele... Que o Valdívia estaria dizendo que deve lutar contra o comunismo e tal, mas enfim, é montagem. Isso. Ele até citou que ele não costuma postar pelo computador. Só pelo celular, então aparecia ali que... E o do Marcelo Dias eu não havia separado, eu não tinha achado. Do Marcelo Dias foi o seguinte, ele disse que as Forças Armadas, a polícia, se um não agride elas, eles não vão te agredir. O Alexis Sanches, né, que talvez os jogadores mais conhecidos hoje, está na Inter de Milão, que você disse que também, né, está do mesmo lado, ele escreveu que aceito que protestemos para um Chile melhor, mas de forma pacífica e sem destruir os bens que todos necessitamos. Dessa maneira, fazemos prejuízo a nós mesmos. Os que mais sofrem são as crianças que não entendem que essas coisas acontecem por culpa de nós, os adultos. Devemos estar mais unidos do que nunca por um Chile melhor. Faço um chamado a buscar acordo e solução, tudo por um Chile melhor e pelas crianças que não têm culpa de nada e eles são presente e o futuro do nosso Chile. E aí, como você mencionou, do outro lado, o Gary Medel, que foi o capitão do Chile. Sim. Na conquista da Copa América, né? Não, foi o Cláudio Bravo. O Gary Medel é o atual capitão. É o atual capitão. E ele se manifestou bastante no Twitter, o que é curioso, porque o Twitter dele estava bastante desatualizado. Inclusive, diz que ele é jogador do Besiktas, mas ele no momento está no Bolonha. Está no Bolonha. No Besiktas ele estava há muito tempo atrás. Mas ele tem postado quase diariamente a situação no Chile, assim como o Cláudio Bravo também, que inclusive postou fotos dos protestos de hoje. A última postagem dele é de 55 minutos. O Gary Medel, ele disse assim, e ele usou a declaração do Pinheira sobre guerra, que a gente vai mencionar de novo, e ele falou assim: uma guerra necessita de dois lados, e aqui somos um povo que quer igualdade. Não queremos violência. Necessitamos que a autoridade digam que vão mudar para resolver os problemas sociais. Chega de delitos e da falta de solução ao problema do fundo. A gente já vai falar dessa questão de delitos. E finalmente o Cláudio Bravo, né, o goleiro, o Cláudio Bravo ainda está no Manchester City, está no banco do Manchester City. Mas já jogou no Barcelona, né, e foi campeão pelo Chile. Onde estão os líderes de nosso país? Da onde mais esperemos as respostas para escutar quais são as soluções? Necessitamos de um líder que fale claramente e leve o nosso país à calma. E aí, no outro post, ele falou assim: eles venderam nossa água, nossa eletricidade, nosso gás, educação, saúde, aposentadoria, remédios, estradas, florestas, o deserto do Atacama, as geleiras, o transporte para a iniciativa privada. Algo mais? Interrogação. Não será muito. Não queremos um pouco de Chile. Queremos um Chile de todos. Chega. E aí muita gente nos comentários dizendo que ele é hipócrita, porque ele fala isso, mas ele trabalha lá pro Sheik, que é dono do Manchester City. E aí nessa questão da água, foi até importante ler esse tweet do Cláudio Bravo, porque o preço da água também subiu recentemente no Chile. A conta d'água subiu recentemente, literalmente. Tá? E aí, depois dessa semana em que nós tivemos protestos, 4 noites de toque de recolher, fechamento do aeroporto, mais de uma dezena de mortes, que a gente já vai abordar. Anteontem, melhor dizendo, noite de quarta-feira, o Pinheira fez uma transmissão nacional em que ele pede desculpas, tá? Ele disse que não vai renunciar, porque tinha alguns setores pedindo renúncia dele, mas ele disse assim:
É verdade que os problemas se acumulavam há muitas décadas e que os diferentes governos não foram, nem fomos, capazes de reconhecer essa situação em toda a sua magnitude. Reconheço e peço perdão por essa falta de visão. Já a segunda coisa que diferencia Piñera de Pinochet. Não me venham comparar o Piñera com aquela coisa do Pinochet. Primeiro, ele foi eleito. Segundo, ele teve noção de ler a situação. Tá? A gente já vai falar outra coisa que vão diferenciar ele. E aí a gente chega na questão da violência. Tá? Agora a gente vai... Então, resumindo assim, o contexto dos protestos. Tá? A gente acho que fez um resumo apropriado, justo, honesto dos protestos. O estopim, as causas de trás, as organizações, o que gerou comoção, imagens e tudo mais. Tá? Agora a gente vai falar da questão da violência. Por quê? O Instituto Nacional de Direitos Humanos do Chile publicou, tá, uma notícia de hoje, tá, um relatório preliminar sobre crimes que ocorreram nessa semana. Tá? Segundo o Instituto Nacional de Direitos Humanos do Chile, foram, no total, 18 mortos, 584 feridos e 2.600 presos no país. Tá? Dentre casos específicos, tá? Reclamações judiciais, segundo a terminologia da matéria que eu peguei aqui, estão o fato de que uma estação de metrô desativada em Santiago teria sido usada como centro de tortura e abusos sexuais por agentes de forças de segurança. 3 homens e um adolescente de 14 anos teriam sido crucificados em uma antena de delegacia na região de Peñalolén. Não sei se a pronúncia está... É uma comuna. Nesse caso, eles, segundo a polícia, eles estavam saqueando uma loja, tá? Também tiveram 9 denúncias de violências sexuais praticadas por policiais em pessoas detidas, incluindo, nesses 9 casos, 2 casos de mulheres que foram ameaçadas de estupro depois de terem sido obrigadas a ficar nuas. Uma delas, uma outra mulher, uma terceira mulher, teria, também além de ter sido obrigada a ficar nua, teria sido tocada de forma inapropriada por policiais, tá? O diretor-geral da Polícia Militar do Chile, Mário Rosas, disse que existem protocolos de atuação que vão garantir o encaminhamento das investigações, porém não deu mais grandes declarações. Das 584 pessoas feridas, 245 foram por armas de fogo e das 18 mortes, 5 foram denunciadas pelo Instituto de Direitos Humanos como homicídios cometidos pelas forças policiais e pelo exército chileno. Aí chega o outro ponto que a gente queria chegar. O Piñera, ele contribuiu para as manifestações, tá? Isso aqui você não precisa ser nem de direita nem de esquerda. Por quê? Ele disse no domingo assim: estamos em guerra contra um inimigo poderoso que está disposto a usar a violência sem nenhum limite. E ele autorizou, pela primeira vez desde a redemocratização, a presença do exército chileno nas ruas. Por questões políticas. Como assim? Porque nos desastres naturais o exército... Sim, tá, entendi a observação. Ao ponto que o general que a gente citou, o Javier Iturriaga del Campo, que ficou responsável pela operação de emergência nacional, ele disse: não estou em guerra com ninguém, somos todos chilenos. A declaração do Piñera pegou muito mal e contribuiu para a escalada dos protestos. E nesse levantamento das vítimas que você colocou, estão aquelas justamente
apelação das forças de segurança. Porque, por exemplo, na região de Biobío, na comuna de São Pedro de la Paz, próxima de Concepción, estava tendo um protesto ali no pedágio, né, na estrada, e um homem embriagado atropelou mais de 20 pessoas, sendo que tiveram 2 vítimas fatais, entre elas uma criança de 5 anos. E nessa declaração, né, como eu disse, o general que falou na TV fardado disse que não era uma guerra, né, que não estava uma situação de guerra, que na verdade era apenas uma questão de controle de distúrbios. Ele que, inclusive, segundo informações do Rafael Balago, tá, ele foi adido militar no Brasil em 2014, tá? E aí, também nessa questão de denúncias, é bom a gente fazer um outro lembrete, que é uma das coisas que contribuiu para a escalada dos conflitos, foi que os carabineiros, a Polícia Militar Nacional Chilena, já há alguns anos passam por um problema de imagem pública. Por quê? Inclusive, recentemente, você até comentou uma notícia de que a polícia ia colocar carabineiros nas Starbucks para conversarem com as pessoas, né? Para mudar a imagem. Não, os carabineiros, que daí cabe fazer esse esclarecimento, fazem parte das Forças Armadas, são uma das armas, mas eles são responsáveis pela segurança pública, né? E a gente também repercutiu aqui no Xadrez Verbal as várias denúncias de corrupção dentro da corporação, é onde eu ia chegar, que ficaram conhecidas como Paco Gate, porque Paco é como os carabineiros são chamados coloquialmente. E é isso que eu ia chegar. Você tem esse grande escândalo, antes que falem, vocês estão sendo anti-polícia. Não, é que teve esse escândalo que envolveu mais de 100 policiais num desvio total de 38 milhões de dólares. Do alto escalão. Do alto escalão, não é o guardinha da esquina que aceitou ali uma nota para não dar uma multa. Que foram 2 escândalos diferentes. Um foi de compra de viaturas e outro foi da rádio. Porque é curioso isso, eu já falei em outra oportunidade. A rádio que mais toca rock no Chile é a rádio dos carabineiros. Então, assim, a própria imagem da polícia, ela também anda afetada no Chile, né? O ponto de que a gente mencionou aqui, né? Colocar policial em serviço, tá? Olha, qual vai ser a minha missão de hoje? Você vai ficar sentado no Starbucks para a pessoa que quiser sentar e conversar e fazer perguntas, entendeu? Você vai responder as perguntas, tá? Então, isso também contribuiu para esse cenário de uma escalada das manifestações. Também contribuíram, né, os ataques, como a gente mencionou, com coquetel Molotov por parte de alguns manifestantes, incendiando. Se você não viu, procure o prédio que a gente mencionou da Companhia Elétrica, porque é uma imagem realmente chocante, porque é um prédio grande e completamente pegando fogo. Na região central de Santiago. Isso, não é assim. A gente não está falando de pegou fogo ali numa máquina de café e alguém veio numa agência bancária. Não, é um incêndio grande, tá? Então, assim, se você não vê a imagem, acho que ajuda a ver. Aí, a Human Rights Watch, né, o Observatório de Direitos Humanos, que tem diversos relatórios críticos à Venezuela e a Cuba, antes que alguém pergunte, na quarta-feira soltou uma nota dizendo que é extremamente preocupante imagens da brutalidade policial no Chile e que o presidente deve apelar às forças de segurança chilenas para que respeitem os direitos humanos, garantindo que os agentes implicados em abuso sejam investigados de forma imediata e imparcial. As autoridades chilenas devem conduzir investigações completas sobre os graves crimes cometidos pelos manifestantes nos últimos dias. Disse que pediu por moderação, também a nota da Human Rights Watch, e disse que deve-se preservar o Estado de Direito. Ainda nesse tema, dentre as pessoas detidas, também estariam 442 mulheres, tá? E, além das crianças e adolescentes que a gente mencionou, e também foram feitas mais de 210 denúncias de espancamentos de pessoas sob custódia, tá?
Anteriormente, eu mencionei que das 18 pessoas mortas nos protestos, 5 estão sendo investigados como homicídios diretos. Tá? E aqui, os nomes, as circunstâncias foram Romário Veloz, morto a tiros por militares, Alex Nunes, que morreu com lesões no crânio e no tórax após um espancamento de policiais, Kevin Gomes, morreu por um tiro disparado por um policial, Manuel Reboledo Navarrete foi morto dentro de uma viatura em circunstâncias não confirmadas, porém ele estava em custódia. E eu não sei se é essa vítima, mas circulou bastante um vídeo de uma viatura largando o corpo... numa via. Eu vi esse vídeo também. É um vídeo bastante chocante. E José Miguel Uripe Antipan, que foi morto a tiros por um policial. Tá? E esse segundo sobrenome é Mapuche. O Antipan. Antipan, tá. Os outros aparentemente são nomes castelhanos. Então, assim, foi um cenário de bastante violência. Como você disse, hoje, né, inclusive teve essa tentativa de entrada no Congresso Nacional. E falando no Congresso também, na quarta-feira, o ministro do Interior, o Anders Chadwick, que é primo materno do Sebastião Pinheira, foi dar declarações, né, perante aos parlamentares, e a oposição levou o rosto, né, dessas vítimas fatais, e 2 deputadas da situação, entre elas a Camila Flores, que é do Partido Renovação Nacional, do Pinheira, rasgou a foto de uma das vítimas, o que gerou também bastante revolta. E a Camila Flores, ela é pinochetista. Cabe esclarecer. Então é esse tipo de coisa que combina mais, não no caso do Pinheira. E ontem nós tivemos greve geral no Chile também, tá? É importante frisar isso. Aí, finalmente, né, o Pinheira, além do pedido de desculpas, ele anunciou um pacote de reformas e mudanças sociais. Lembrando que o Matias falou agora há pouco, está marcado um protesto para hoje, pedindo por uma nova Constituição. O horário do Chile é mais cedo do que o nosso, então isso está acaba... rolando. Isso acaba atrapalhando a nossa gravação, né? Falando de uma maneira até mais egoísta, né? O pessoal podia combinar o protesto podia ter sido ontem, né? Tudo na sexta. Se fosse horário de verão, a gente estaria... igual. Não quero dizer nada. Você é das pessoas que gostam de horário de verão, né? Não, eu também não, mas... Mas... E aí, dentre essas medidas do Pinheira, anunciados pelo Pinheira, nesse pedido de desculpas dele, ele disse que haverá um incremento de 20% nas aposentadorias e pensões que para maiores de 75 anos, tá? Vai beneficiar 590 mil aposentados e 945 mil pensionistas. Também foi declarado um teto de gastos em saúde pelas famílias chilenas, ou seja, uma família chilena ela vai gastar até X mil pesos com saúde. O que passar disso será coberto pelo Estado via o Fundo Nacional de Saúde, o FONASA. É importante colocar isso, porque assim, o Chile, no que tange a saúde, acho que até compete a gente fazer depois, convidar especialistas no assunto, porque é o seguinte, muita gente fala, o Chile não tem um sistema público de saúde. O Chile não tem um sistema público de saúde nos moldes do SUS, que por sua vez é moldado no National Health Service britânico, o NHS. Mas o Chile tem sim o Fundo Nacional de Saúde, o FONASA, que toda pessoa com emprego formal tem que contribuir com uma fatia ali do salário e que é usado para alguns tratamentos, especialmente tratamentos crônicos. Tá? Então, assim, é verdade que o Chile não tem um sistema público de saúde? Mas também não quer dizer que não tem nada. Tá? É bom deixar isso claro que existe o FONASA. Que não é os Estados Unidos. Aí,
também o Pinheira disse que haverá um complemento de salário mínimo, tá? Em que salário mínimo para jornada completa será de 350 mil pesos para trabalhadores, e quando o salário não alcançar esse valor, o governo vai complementar. Aqui nesse caso já começa a ficar uma coisa meio esquisita, porque eu não sei como é que o governo vai fazer isso, porque assim, o governo, né, não sei de onde viriam esses recursos, tá? Só que veio junto também uma proposta de redução em número de parlamentares, redução no salário de parlamentares, redução nos salários de funcionários públicos tidos com altos rendimentos e redução no limite de reeleições, tá? Para o legislativo. E aqui é uma coisa que assim, é muito parecida com o que acontece no Brasil, acaba sendo quase um discurso populista, porque assim, as máquinas públicas que mais consomem, elas não são as eleitas. Não são. Os parlamentos são um ralo de dinheiro, e sim, os parlamentares têm um monte de privilégios. Não estou defendendo aqui os nossos distintos senadores, não. Tá? Mas é que, por exemplo, um dos locais em que você tem onde você tem os maiores salários do funcionalismo, muitas vezes, é no judiciário. Né, que não são pessoas eleitas, muitas vezes, né? Então, depende do país, né? Mas, então, assim, não sei qual vai ser o impacto disso, não botei na ponta do lápis, né? Não sei se alguém botou na ponta do lápis. Aí veio o que seria, né, a fonte da renda para essas medidas, que vai ser um aumento da alíquota de impostos para pessoas que têm renda mensal superior a 8 milhões de pesos, que vai dar cerca de 11 mil dólares, ou seja, mais ou menos aí 45 mil reais. Se você tem uma renda mensal maior que 45 mil reais, você vai ter que pagar mais impostos agora no Chile. A estimativa do governo é arrecadar 160 milhões de dólares, que vai contribuir para financiar essas novas medidas. E ele também disse que vai revogar o último aumento de 9,2% no preço da energia elétrica, tá? Então, assim, um pacotão. E aí veio a terceira coisa que não é admissível comparar o Pinheira com o Pinochet. Mesmo se você odeia o Pinheira, mesmo se você detesta o Pinheira, é absurdo comparar um líder democraticamente eleito com aquela criatura que é o Pinochet. Que o Pinheira convidou expressamente a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos para investigar os episódios de violência no país. E qual é o nome dela, Felipe? Pois é, com detalhe que ela se chama Michelle Bachelet, que é a maior rival dele na política interna. Estão se alternando no poder desde o começo da década passada. Isso, a gente sempre brinca aqui que, né, foi Bachelet, depois Pinheira, depois Bachelet, depois Pinheira, a próxima presidente do Chile vai ser a Bachelet, depois vai vir o Pinheira, e depois vão ver as versões ciborgues deles, e vai ficar assim até 2300, né, mais ou menos. Então, assim, agora falando sério, ele convidou expressamente a comissária da ONU para os Direitos Humanos, que recentemente fez aquele relatório sobre abusos na Venezuela, que a gente comentou, e que ela vai ter autoridade, né, para investigar abusos pelas forças policiais, pelo exército, pelos manifestantes, enfim, tudo isso, e elaborar eventualmente um relatório. Tá? Então, outra coisa, né, que não permite essa comparação com aquela criatura lá, que a gente já falou até o nome demais aqui. Tá sentado no colo do capeta. Traz azar. Pois é. Então, você, meu caro Matias, você que tem muitas fontes chilenas, tem muitos amigos chilenos, que mais complementos nós temos aqui sobre o Chile? Uma coisa interessante, aproveitando, sem querer que eu te joguei a bola na fogueira, mas os clubes chilenos também soltaram notas sobre o negócio, né? E outra, você falou do futebol, a rodada do campeonato chileno foi adiada 2 vezes, né? Não teve no final de semana passado, nem nesse. E, enquanto isso, a Conmebol ainda garante que a final da Libertadores, que está marcada para o dia 23 de novembro no Estádio Nacional em Santiago, está confirmada. Será que vai ser a segunda final de Libertadores seguidas em Madrid? O pessoal está sugerindo de fazer em Teresina, né? Porque é Flamengo contra River.
A piada é boa. Pena que pouca gente vai pegar, mas a piada é boa. Eu confesso que depois que eu peguei, eu ri, mas a piada foi boa. Né? Mas enfim. Lá no Albertão. Né? E muitos flamenguistas já estão, inclusive, comprando passagens, pacotes para Santiago. Isso, inclusive, afeta a vida do torcedor brasileiro. Aí as passagens atualmente, né, do Rio para Santiago estão na casa dos R$7.000. Lei da oferta e da demanda, né? Pois é. Teve gente que comprou no primeiro semestre já. Não, o flamenguista que comprou depois do primeiro jogo, acho que deve ter pago mais barato. Agora, depois daquela goleada, os caras da TAM olharam e falaram: amigão, agora que nós vai fazer o bônus de Natal. Entendeu? Todo o respeito aí aos nossos ouvintes que sejam acionários da TAM. Ou não. Latam, né? Latam, Agora Latam. É brasileira chilena. Isso, é que eu tô acostumado a falar Latam. Mas tá aí. Já os torcedores do River, qualquer coisa eles podem ir de busão. E ainda sobre o futebol, novamente, desculpa o momento Fronteiras Invisíveis do futebol, as duas principais barra bravas do país, que são análogas às torcidas organizadas, que é a Garra Blanca do Colo-Colo e Los de Abarro da Universidade de Chile, se juntaram nos protestos. Assim como aconteceu em 2011 nas manifestações estudantis. Ou seja, rivalidades esportivas à parte, protestos contra o Estado. Sempre. E todo 11 de setembro eles se juntam também para relembrar o golpe. Aí agora a gente cruza a fronteira do Chile para Bolívia, né, para falar de outro... a gente tá quase 1 hora falando sobre o Chile, mas a Bolívia vai deixar esse bloco... Não, a Bolívia, de certo modo, ela vai ser mais curta. Tá? Porque, assim, o que aconteceu? Tivemos eleições na Bolívia, tá? No final de semana, dia 20, em que o Evo foi anunciado como o vencedor em primeiro turno. Hoje. A apuração durou a semana inteira. Isso. Aí... E foi gerando tensão. Isso, a gente vai chegar no problema. Né? Pelas regras bolivianas, é o seguinte, pro candidato ou candidata vencer no primeiro turno, ou ele tendo 50% mais um dos votos, que nem no Brasil, ou então pelo menos 40% dos votos e uma diferença de 10% para o segundo colocado. Assim como na Argentina, que também vai às urnas nesse final de semana. Isso, a gente vai falar das eleições buquebus. Quer dizer, você é copyleft, você liberou aí e tal, mas Creative Commons. Você deveria ter lucrado aí. Mas, e aí o que aconteceu? Qual foi o problema das eleições na Bolívia? Novamente, voltando um pouco, a origem de todos os problemas da atual eleição boliviana está no fato de que o Evo Morales saiu candidato tendo sido derrotado naquele referendo se ele poderia ou não sair candidato, tá? Então, assim, o Evo chegou e falou: povo, posso sair candidato? O povo falou: não. Veja bem, vou entrar com recurso na justiça para ser candidato mesmo assim. Achou uma brecha. Isso. Então, lembrando que na Bolívia o judiciário também é eleito, né? Tivemos eleições no ano passado. Então, assim, o problema começou ali. Tá? Porque aí todo mundo começou a suspeitar, ia dar problema, a gente cantou essa bola. Quando eu cantei essa bola, me xingaram, disseram que eu era anti-Evo, sei lá, qualquer coisa, mas estava na cara, tá? E aí outra coisa, uma comparação... Só desculpa, as eleições judiciais foram em 2017. Outra acusação que às vezes fazem, outro comentário que às vezes fazem, é de que, por que a Merkel, que governa desde 2015, pode e o Evo não pode ir mais no mandato? Lembrando, regimes presidencialistas e regimes parlamentaristas são diferentes. Num presidencialismo, o mandatário tem muito mais poder, tá? Especialmente quando a gente pensa na questão militar, no comando das Forças Armadas, tá? Então, por isso que é difícil fazer essa comparação, tá? Mas, enfim, voltando. O que aconteceu? A apuração, tá? Começou no domingo, no próprio domingo, e aí a contagem estava em 83% dos votos, e naquele momento o Evo tinha 45% e o Carlos Mesa, que já foi presidente, né, de direita... Foi o antecessor do Evo. Tinha 38%. Ou seja, nesse cenário daria um segundo turno. E aí, na noite de domingo, os resultados pararam de ser publicados. Teve um apagão
entre aspas, de quase 24 horas na publicação dos resultados da apuração. E quando os resultados voltaram a ser publicados, o Evo estava na frente. O Evo estava numa margem ali quase mínima para ele vencer em primeiro turno. Segundo as autoridades bolivianas, o problema foi que os resultados que demoraram a sair foram os das zonas mais remotas, que os votos estavam sendo transportados, aí publicaram lá vídeo do cara transportando urna, tipo, no banco do carro, assim, tudo meio amador, não sei. Eu tô falando, publicaram vídeos, não tô falando que eram verdade ou não sei. Lembrando, né, que a Bolívia tem diversos biomas diferentes, né? É um país grande. Geograficamente é bastante complicado, né? Porque você tem o altiplano, você tem a Amazônia, você tem Chaco, enfim. E aí, com a argumentação de que, olha, tá vindo os votos das regiões mais remotas, e essas regiões mais remotas são regiões de maior população indígena, inclusive, ou seja, são regiões que, teoricamente, votariam mais em peso no Evo Morales, por isso que, quando voltou, o Evo estava na frente. Já a oposição diz que não, que o que teve foi uma paralisação e uma tentativa de fraude. Né, botaram lá uns votos a mais, ou jogaram uma urna no Lago Titicaca, não sei, né, enfim. Você tem o governo dizendo que a paralisação dos resultados foi pelas zonas rurais que são pró-Evo, e a oposição dizendo que não, a paralisação foi porque o voto estava apertado e tentaram dar um jeito ali de fraudar e botar o Evo no primeiro turno. O Evo Morales disse que, inicialmente, né, disse na quarta-feira, que era uma tentativa de golpe de Estado contra ele, preparado pela direita com apoio internacional. Tá? Por sua vez, o governo brasileiro disse que deveria ocorrer uma recontagem, ou então deveria ter um segundo turno de qualquer jeito. Tá? Lembrando, né, que a situação hoje no Brasil sempre exigiu, né, o voto na cédula, né? Sim. E na Bolívia é esse sistema. É papel. É papel. É uma cédula, inclusive, gigante. Sim, sim. E até o Fernando Vives, que eu já tinha citado anteriormente, disse que o Carlos Mesa não reconhece o resultado do primeiro turno das eleições. Podemos dizer que ele quer virar a mesa? Essa não foi tão boa, com todo respeito. O tribunal... Claro que na Bolívia não tem o mesmo sentido, né? Não sei se existe essa expressão. Tablon. Não sei se tem essa expressão também. A Igreja Católica na Bolívia também pediu pelo segundo turno. Essa nota de hoje do Brasil, só para constar, foi Brasil, Colômbia, Argentina, Estados Unidos e União Europeia. Tá? Já o governo mexicano reconheceu já a vitória do Evo. Tá? E aí... Lembrando que tudo isso é hoje, né? Tudo isso é hoje e ontem, tá? É assim, é em cima da hora. O governo boliviano, por sua vez, disse que aceita a observação da OEA, tá? Para a contagem dos votos. Ele disse que aceita uma auditoria externa pela OEA. A OEA, que foi uma das primeiras a soltar uma nota condenando a paralisação na divulgação dos resultados, tá? A OEA dizendo que era muito suspeito e tudo mais. E aí, o que acontece? Tem uma outra possibilidade, que é a da recontagem individual. Por quê? Porque os resultados publicados até agora são o das somas das atas eleitorais, né? Então, cada zona eleitoral manda lá a sua conclusão, aquela que aqui no Brasil depois fica colada na porta da zona eleitoral, dizendo, olha, aqui votaram 500 pelo Evo, 300 pelo Mesa, 10 pelo candidato coreano-boliviano, que eu esqueci o nome. O Chin Hyun Chung, que teve uma votação bastante expressiva no Brasil. Ele ficou com 16% dos votos no Brasil contra 70% do Evo. Isso pode ser explicado porque o Carlos Mesa justamente
tem uma visão ruim, né, dentro da comunidade boliviana no Brasil, porque muitos deles vieram para cá justamente nos governos anteriores ao Evo Morales. E outro fator que eu acho que pode contribuir, aqui é opinião, aqui é o fato de que o candidato de origem coreana, ele é pastor. E muitos bolivianos aqui no Brasil têm se convertido, né, a comunidades evangélicas locais. E ele também é chamado por alguns meios de o Bolsonaro boliviano, né? Porque também tem uma retórica anti-união homoafetiva, enfim. Ele declarou até que os incêndios é uma resposta de Deus aos homossexuais. Os incêndios na Amazônia? Tá. Pois okay. O cara criou o universo, mas ele precisa tacar fogo na Amazônia boliviana pra... Tá, entendi. Ok. Então, assim, a apuração foi somando os votos das atas. Tem a possibilidade do voto, da contagem do voto individual, 1 a 1. Tá? E aí, muita gente dizendo, né, essa acusação de fraude, do transporte das urnas e tudo mais. É importante colocar que o Carlos Mesa, até agora, não reconheceu a vitória do Evo. Tá? Então, assim, o problema na Bolívia é o formato da apuração. Segundo, esse apagão na publicação dos resultados e que gerou muitas suspeitas em algumas pessoas, dizendo, teve lá publicou antes e aí estava tendo segundo turno, aí do nada apagou e aí voltou o Evo na frente, né? E terceiro, repito, a origem da briga é quando o Evo passou por cima de um referendo popular para sair candidato, tá? Eu não tô... Vejam só, mesmo pessoas que gostem do Evo, que apoiam o Evo, ele passou por cima de um referendo popular. Não é que ele passou por cima de, sei lá, de uma decisão, de um ordenamento jurídico que vem lá do tempo colonial. Não, foi um referendo popular. Então é importante ter isso em mente também. Então vamos esperar aí a notícia para saber como é que vai ser a questão boliviana. E só uma atualização sobre o Chile, Felipe, já estão saindo algumas estimativas aqui de que são mais de 800 mil manifestante nas ruas de Santiago neste momento. Também conhecido como 5% da população chilena. Tá? É importante colocar as coisas em proporção. É como se 10 milhões de brasileiros estivessem nas ruas. Tá? Isso só em Santiago. Pois é. Que tem 1/3 da população. Aí, pra gente fechar aqui, brevemente, meu caro Matias, em relação ao Brasil, tivemos a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Japão para a cerimônia de entronização do novo imperador. Bateu um miojão lá. Bateu um miojo. É importante colocar que no Japão o Bolsonaro teve uma votação extremamente expressiva, foi um dos locais em que ele teve melhor votação, inclusive, eu acho. No estrangeiro. Isso. Aí hoje ele está na China e ele ainda vai para a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Catar, tá? Como a gente já falou bastante do Chile e você tem a viagem do Bolsonaro ainda vai demorar mais uma semana basicamente, então a gente não vai entrar em muitos detalhes ainda hoje, tá? Eu só vou ter que fazer a piada de que o Bolsonaro deu pro Xi Jinping, o líder chinês, um agasalho do Flamengo. Do Partido Capitalista Chinês. Do Partido Capitalista Chinês, porque é vermelho. Tá? Então, assim, ele escolheu o agasalho do Flamengo porque é vermelho. Eu tenho certeza que foi por isso. Tá? Óbvio, o Flamengo é líder do Brasileiro, tá na final da Libertadores, mas ele deu porque é vermelho. Tenho certeza. Então, continuando aqui, tivemos, dentre toda essa discussão que a gente vai retomar, né, mas a principal notícia divulgada até hoje, até agora, né, a visita do Bolsonaro ao Japão foi uma visita bastante protocolar, tá? E isso daqui não é uma crítica, porque ele foi para uma cerimônia, mesmo que o encontro com o Shinzo Abe foi ali, né, um encontro rápido e tal, esperava-se alguma negociação no sentido Japão-Mercosul, mas, enfim, era uma cerimônia de entronização, uma coisa que ocorre uma vez a cada décadas, tá? Então, assim, foi uma coisa protocolar e eu acho injusto até cobrarem muitos resultados práticos nesse sentido. E só fazendo o nexo também com o governo brasileiro e
o caos no Chile, é que a Mônica Bergamo, no seu blog, na Folha de São Paulo, diz que a crise no Chile fez a equipe econômica recuar da proposta do sistema de capitalização para a Previdência. Deixaram isso aí em banho-maria. Mas a Mônica Bergamo é comunista. Ah, sim. E a Foice de São Paulo. Isso. Que zoou o Bolsonaro só porque ele não gosta de sushi. Mas pérolas aos porcos, né? Mas a principal notícia foi de que o governo brasileiro pretende isentar de vistos turistas chineses e indianos, tá? Para turismo e negócios, até 90 dias. Você teria essa isenção de visto, também sem prévia de reciprocidade, que nem foi no caso dos Estados Unidos, tá? A gente vai entrar nessa discussão mais detalhada, porém, é importante colocar aqui, o que é curioso nisso tudo é o comportamento contraditório / choque de realidade, né, do Bolsonaro na China. Porque o Bolsonaro passou os últimos anos dizendo que a China quer comprar o Brasil, dizendo que os chineses estão invadindo o Brasil, porque hoje já tem mais chinês do que local no Suriname, que a China é comunista, que aí ele foi para Taiwan, né? E aí agora não, a China é capitalista, o chinês é bem-vindo no Brasil e tudo mais. Eu não tô criticando ele, eu tô dizendo justamente, é choque de realidade. Uma coisa que você pode ficar falando como deputado. Realpolitik. Quando você é presidente, cara, o negócio é outro. Tá? Então, assim, não prometo que você não vai conseguir cumprir. Tá? E ele, inclusive, ele também disse, falando em agasalho do Brasil, ele disse que pretende estar na final da Libertadores. Tá? Ele quer ir cultivar a torcida do Flamengo, né, porque os votos e tal. Aí, outras duas notícias do Brasil, mas fora da viagem presidencial que a gente vai abordar melhor. Uma delas é que o governo brasileiro vai oficializar a indicação do Nestor Forstner, que é o encarregado de negócios, diplomata de carreira, para embaixador em Washington. Né? Ele que é próximo do Ernesto Araújo, é próximo, né, do Olavão, e provavelmente vai ser formalizado agora com a desistência oficial do filho embaixador, por conta da divisão dentro do PSL, do partido do presidente, que a gente comentou semana passada. Tá? A segunda notícia é que o chanceler Ernesto Araújo, ele né, cara, é difícil. Nossa. É difícil falar do Ernestão. Não, o Ernesto é brincadeira, né? Quanto mais ele fala, a língua é usada para enforcar ele mesmo, né? Pois é, porque ele, nessa semana, ele exonerou o diplomata Aldo Araújo Faleiro do cargo de chefe de divisão para a Europa Ocidental, né? Que dentro da hierarquia do Itamaraty é um cargo bastante alto, né? Chefe de divisão da Europa Ocidental. A Europa Ocidental, né, inclui ali alguns dos principais países. Por quê? Porque o cara foi, por anos, assessor do Marco Aurélio Garcia. E aí ele foi mencionado, né, num site, e aí as redes, né, que veem comunismo em tudo, começaram a atacar o nome, disse que trabalhou na administração petista, mas é bom lembrar, o Ernesto Araújo trabalhou na administração petista. Se você for procurar diplomata que não trabalhou numa administração do PT, você vai ter que pegar os diplomatas recém-formados, tá, no Instituto Rio Branco, porque porque tem que ter dado o tempo do cara entrar, passar no concurso, entrar no Rio Branco, se formar. Então você vai ter que pegar os que se formaram agora, basicamente, tá? Então assim, e aí ele foi lá e exonerou o cara. E ao ponto de que ele vai ter que prestar, né, satisfações, digamos assim, ao parlamento por acusação de perseguição. Tá? Porque assim, o cara cumpre todos os quesitos técnicos para estar no cargo em que ele estava. Tá? Ele foi escolhido
pelo próprio chanceler para estar naquele cargo. E por que o chanceler o exonerou? Porque ele trabalhou na legislação petista, saiu num site, um monte de gente foi reclamando. Ou seja, ele não aguentou a pressão. O chanceler indica pessoas para cargos baseado no buzz das redes sociais. Nossa, parabéns. Muita indicação técnica, muito firme no cargo, né? E assim, é difícil. Não, e o colunista Lauro Jardim, né, escreveu que o Ernesto teria retirado o busto do Santiago Dantas. Isso daí vai ser o meu próximo texto na Gazeta. Agora virou próximo já. Já tá fazendo promessa. O Ernesto Araújo, numa série de tweets, que os jovens chamam de thread, escreveu que, não citando nominalmente o Lauro Jardim, de que um colunista disse por aí que eu mandei tirar o busto de Santiago Dantas da sala que leva esse nome no Itamaraty. É fake news, não mandei. Vai pro último. Mas podia ter mandado. Justamente, 14 tweets depois ele fala: o Brasil não nasceu para ser capaz do Foro de São Paulo. O busto de Santiago Dantas pode até voltar, mas a política externa hipnotizada pela ideologia e facilitadora de totalitarismos não voltará. Ou seja, ele disse que não tirou, mas depois disse que o busto pode voltar. Eu disse que me disse que não disse que, enfim, ele se enrola sozinho. E daí ele também mandou uma carta pro Gilmar Mendes, falando sobre que o ministro da STF não poderia intervir na política externa brasileira, enfim. Pois enfim. No México, saiu a notícia de que o governo, agentes policiais, na verdade, teriam colaborado com o cartel do El Chapo. Pois é, e 2 filhos dele foram soltos. Lembrando que semana passada a gente teve aquele monte de tiroteio por causa disso. E, finalmente, né, chegamos aqui às notícias da eleição Buquebus, tá? O Macri, ele convocou... O Macri tá chutando o balde nesse final de campanha, hein? Ele convocou a Marcha de 1 milhão, né, para pessoas marcharem até Córdoba, né, onde ele vai encerrar a sua campanha. Lembrando que nas prévias foi a única província no qual ele venceu o Alberto Fernandes, por isso o simbolismo. E o slogan da campanha dele agora pro segundo turno tá muito descarado, roubado do futebol. Tá "Si se puede". Tipo, só pra quem não sabe, "Si se puede" é uma coisa que os times latinos em geral, as torcidas gritam numa situação adversa, quando precisa de uma virada, alguma coisa assim. E falando em futebol, justamente, na rodada passada da Superliga Argentina, o Argentinos Júniors, que é o time do Alberto Fernandes, encostou na liderança com o Boca Juniors, clube do qual o Macri foi presidente durante 12 anos. Pois é. E comprou juiz. Só queria dizer isso, é verdade. E aí, a última pesquisa publicada na Argentina, né, antes do silêncio eleitoral, apenas para constar aqui, coloca que 48% do eleitorado estaria com Alberto Fernandes, 30% com Macri, 7% com Roberto Lavanha, 2% com Nicolas Del Canho, 3% Luiz com José Luiz Expert e 2% com Juan José Centurión. Tá? E domingo teve o último debate televisionado também. E que não... Né? Não fez diferença, né? Cada um falou o que quis, criticaram justamente muito o modelo, né? Porque a resposta não tem a ver com a pergunta, a réplica nem a tréplica também, então enfim... E é bom lembrar que, além da eleição presidencial, também estão em jogo 72 assentos do Senado e 130 assentos dos 257 da Câmara dos Deputados. Tá? Então não é apenas a presidência da Argentina que está em jogo. E no caso de Buenos Aires, tanto a província quanto a cidade autônoma também vai ser eleito o governador e o chefe de governo da cidade. Já no Uruguai, né, pegamos o Buquebus, cruzamos justamente ali o Rio da Prata. Não é merchan, mas se quiser pagar uma passagem, tamo aí. É porque Buquebus é nome próprio. É empresa. É o ferry. Isso. As pesquisas colocam o candidato da Frente Ampla, Daniel Martínez, com
33% dos votos. O candidato do Partido Nacional da direita, o Luiz Lacalle Pou, com 25% dos votos. Em terceiro lugar vem o Partido Colorado, o Cabildo Aberto, com 12%. Que é o do Manini Rios, que era o chefe das Forças Armadas até ano passado. Que o Vasquez mandou pro xadrez. Em quarto lugar, aí sim, o Partido Colorado, né, em franca queda aí, com 10%. E em quinto lugar, o Partido Independente, que é um partido cristão-democrata, com 1%. Ou seja, nesse cenário atual, a Frente Ampla tem 8% dos votos, da vantagem. Isso quer dizer que provavelmente teríamos, então, segundo turno, tá, no Uruguai. Além disso, teremos também eleição para 29 membros da Câmara dos Deputados e 30 assentos do Senado, tá? E outra coisa, no Uruguai, também agora no dia 27, teremos um voto de um referendo constitucional de segurança pública, embora ele não seja apoiado por nenhum candidato presidencial. Tá? Muita gente acha que não vai votar, porém criaria uma guarda nacional, introduziria pena perpétua para crimes hediondos e autorizaria buscas noturnas pela polícia. E vários setores de esquerda se manifestaram nas ruas ao longo da semana. Porque é tudo defensor de bandido. Né? Leva pra casa. De novo. Pra casa. Então, no caso, né, uruguaio, já as pesquisas já indicam que provavelmente teremos aí segundo turno, né, no paizito.